Há pessoas que desejam intensamente. Desejam mudar de vida, desejam prosperar, desejam amar e ser amadas, desejam finalmente sentir que estão no lugar certo. E ainda assim, carregam uma frustração silenciosa, difícil até de explicar. É como se a vida respondesse sempre a quem. Como se algo estivesse errado, não no mundo, mas em algum ponto invisível dentro delas. Elas tentam mais, estudam mais, pensam mais positivo, se esforçam mais. E mesmo assim, o resultado não acompanha a intensidade do desejo. Essa dor é discreta, mas profunda, porque quando você quer muito e não recebe, começa a suspeitar de si mesmo. Bruce Lipton entra exatamente nesse ponto sensível e desmonta, com delicadeza e firmeza, o mito mais difundido sobre o segredo. Ele mostra que não é o desejo consciente que cria resultados. Não é a força do querer. Não é a clareza da visualização. O que realmente governa a sua vida são os programas subconscientes que definem em silêncio o que é permitido receber. Você pode desejar algo com toda a mente, mas se o corpo aprendeu, ao longo da vida, que aquilo é perigoso, instável ou impossível, ele irá bloquear o caminho sem que você perceba. Não por maldade, por proteção. A analogia de Lipton é simples e poderosa. O subconsciente é o piloto automático. Não adianta escolher um novo destino se o piloto continua configurado para o mesmo trajeto. Você pode segurar o volante por alguns instantes, mas cedo ou tarde, o sistema automático reassume o controle. E é exatamente isso que acontece quando você tenta mudar apenas com a mente. Por fora, você quer avançar. Por dentro, algo puxa de volta. E esse conflito cansa. Cansa o corpo, cansa a alma, cansa a esperança. Neville Goddard aprofunda ainda mais essa compreensão ao afirmar algo que, à primeira vista, desconcerta. Você não manifesta o que quer, você manifesta o estado interno que consegue habitar sem tensão. Não aquilo que você deseja em momentos de empolgação, mas aquilo que você consegue sustentar quando ninguém está olhando. O estado que o seu corpo reconhece como familiar. O estado que não gera medo, nem aperto, nem autoquestionamento. É esse estado silencioso, constante, quase invisível, que molda a realidade. E então surge uma pergunta que muda tudo, não por acusar, mas por libertar. E se o problema nunca foi o universo? E se nunca foi falta de merecimento, de fé ou de esforço? E se a verdadeira trava estiver na incompatibilidade entre o que você pede e o que você vibra? Entre o que sua mente deseja e o que sua biologia considera seguro? Essa pergunta não vem para culpar. Vem para devolver poder. Porque aquilo que foi aprendido pode ser reaprendido. Aquilo que foi condicionado pode ser recondicionado. O propósito deste vídeo é revelar o verdadeiro segredo por trás de obter resultados. Não o segredo vendido em frases prontas, não o pensamento mágico que promete atalhos, mas o mecanismo real, humano, biológico e emocional que determina por que algumas pessoas conseguem viver o que desejam e outras passam a vida tentando. Aqui você não será convidado a forçar nada. Será convidado a compreender. E quando a compreensão acontece, algo começa a se reorganizar por dentro. É aí que o segredo deixa de ser um mistério e começa a se tornar um caminho possível. Em algum momento da vida, muitas pessoas percebem algo estranho acontecendo dentro delas. O desejo é real, a vontade é sincera, a intenção é clara, mas sempre que a possibilidade de mudança se aproxima, o corpo reage como se algo estivesse errado. Surge uma tensão súbita, um aperto discreto no peito, um pensamento de dúvida, uma sensação de que talvez não seja a hora, talvez não seja para agora, talvez não seja para você. E esse movimento acontece tão rápido que, na maioria das vezes, passa despercebido. Mas é ali que o caminho começa a ser bloqueado. Bruce Lipton
Explica que o subconsciente não aprende através da lógica, nem das palavras bonitas que repetimos para nós mesmos. Ele aprende através da repetição emocional. Aprende pelo que foi sentido muitas vezes, especialmente nos primeiros anos de vida. Se, em algum ponto da sua história, desejar mais significou risco, rejeição, culpa ou perda, o corpo registra isso como perigo. E, a partir desse momento, toda vez que um desejo semelhante surge, a biologia entra em modo de proteção, não para te impedir de viver, mas para te manter seguro dentro do que ela conhece. É por isso que tantas pessoas dizem querer prosperar, amar, mudar de caminho ou viver com mais liberdade, mas sentem um desconforto interno quando imaginam isso acontecendo de verdade. O desejo sobe, mas a tensão sobe junto. A ideia encanta, mas o corpo se fecha. E essa contradição cria um conflito silencioso. Por fora, você quer avançar. Por dentro, algo freia. Não é preguiça, não é falta de fé. É o corpo tentando evitar um cenário que, para ele, ainda parece instável. Aqui surge uma revelação profunda e, ao mesmo tempo, acolhedora. Você não falha porque não acredita o suficiente. Você falha porque sua biologia ainda não confia. E confiar não é uma decisão mental. É um aprendizado corporal. O corpo precisa sentir, repetidas vezes, que aquilo que você deseja não representa ameaça. Enquanto isso não acontece, ele continuará sabotando em silêncio, desviando oportunidades, criando dúvidas, adiando movimentos, tudo em nome da sobrevivência. A metáfora que traduz esse processo é simples e precisa. É como tentar avançar com o freio de mão puxado. O motor faz força, o combustível é gasto, o cansaço aparece rápido, e mesmo assim, o carro não sai do lugar. Muitas pessoas vivem exatamente assim, esforçadas, cansadas, frustradas, sem entender por que nada flui. O problema não está na falta de potência, mas no mecanismo interno que ainda não foi liberado. Quando você começa a perceber essa dor invisível, algo importante acontece. A culpa começa a se dissolver, a autocrítica perde força e, no lugar delas, surge compreensão, porque aquilo que foi aprendido emocionalmente pode ser desaprendido. Aquilo que foi associado ao perigo pode, aos poucos, ser reassociado à segurança. É nesse ponto que o desejo deixa de ser uma luta e começa a se transformar em um caminho possível. Existe uma confusão silenciosa que acompanha quase todos que tentam mudar a própria realidade. A ideia de que intenção é suficiente, que desejar com clareza, repetir mentalmente, visualizar com força ou afirmar com convicção será o bastante para mover a vida. Essa crença é sedutora porque coloca tudo no campo do pensamento, onde parece mais fácil ter controle. Mas Bruce Lipton mostra com firmeza e compaixão que a vida não responde ao que você pensa. Ela responde ao que você sustenta emocionalmente. A intenção nasce na mente, a coerência nasce no corpo, e essa diferença muda tudo. A intenção pode querer muito, enquanto o corpo treme. A intenção pode afirmar abundância, enquanto o peito se contrai. A intenção pode falar de amor, enquanto o sistema nervoso permanece em alerta. Quando isso acontece, não há erro no processo. Há um conflito. E nesse conflito, a biologia sempre vence, porque as células não escutam palavras. Elas respondem ao ambiente interno em que estão imersas. E esse ambiente é emocional. Lipton explica que cada célula interpreta o mundo a partir dos sinais químicos e elétricos que recebe do corpo. Se esses sinais comunicam insegurança, medo ou instabilidade, a célula entra em modo de proteção. Não importa o quanto a mente tente convencer, não importa o quanto você repita. Quando pensamento e emoção entram em desacordo, a emoção assume o comando. É por isso que tantas pessoas se frustram. Elas estão fazendo tudo certo, no nível mental, mas continuam vivendo o mesmo padrão no nível emocional.
Aqui se revela um dos erros mais comuns e mais humanos de quem tenta manifestar mudanças, repetir afirmações enquanto o corpo vibra insegurança. Não por falsidade, mas por falta de alinhamento. A frase pode soar positiva, mas o corpo denuncia o conflito. O coração acelera, a respiração encurta, o estômago aperta. E o campo interno comunica exatamente isso ao ambiente, não o desejo, a tensão. O insight-chave desse capítulo é simples, mas profundo. Coerência não é empolgação, não é entusiasmo momentâneo, não é sentir-se bem por alguns minutos. Coerência é estabilidade interna. É quando aquilo que você pensa não ameaça aquilo que seu corpo sente. É quando o estado desejado pode ser habitado sem esforço, sem pressa, sem colapso interno. Quando o corpo não precisa se defender da ideia de mudança. Nesse ponto, algo importante acontece. A luta diminui, a tentativa excessiva perde força, porque você começa a perceber que não se trata de querer mais, mas de alinhar melhor. Não se trata de convencer o universo, mas de ensinar o corpo que aquele novo estado é seguro. Quando isso acontece, a manifestação deixa de ser um evento distante e começa a se tornar uma consequência natural. Não porque você pediu melhor, mas porque finalmente passou a vibrar sem conflito. Chega um momento em que desejar deixa de ser suficiente, não porque o desejo seja fraco, mas porque ele permanece do lado de fora. O desejo aponta para algo que ainda não está incorporado. Ele observa a distância, ele sonha, ele imagina. Mas quem realmente move a vida não é o que você quer alcançar, e sim a identidade a partir da qual você vive todos os dias. Bruce Lipton explica que a realidade responde ao que é constante, não ao que é aspirado. Responde ao que você já considera normal, possível, permitido. Existe uma diferença sutil, porém decisiva, entre desejar algo e operar a partir de um novo normal. Pessoas que obtêm resultados sustentáveis não vivem tentando alcançar uma versão futura de si mesmas. Elas vivem como alguém que já reconhece aquele estado como familiar. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque o corpo já não entra em colapso diante daquela possibilidade. A identidade muda primeiro. E, quando a identidade muda, o resto se reorganiza ao redor dela, quase sem esforço. Segundo Lipton, mudar a identidade muda o filtro perceptivo. Você começa a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Faz escolhas diferentes sem precisar se forçar. Reage de outro modo às mesmas situações, não porque aprendeu uma nova técnica, mas porque deixou de sustentar o antigo personagem. A realidade externa começa a responder de forma diferente porque você deixou de emitir o mesmo sinal interno. Aqui acontece uma virada profunda e desconfortável para muitos. A pergunta deixa de ser como conseguir e passa a ser quem eu preciso deixar de ser? Quem é essa versão antiga que ainda se identifica com a luta, com a espera, com a sensação de não estar pronto? Quem é esse personagem que se sente seguro apenas dentro do conhecido, mesmo quando o conhecido dói? Enquanto essa identidade continua ativa, o desejo permanece preso no campo da intenção, sem encontrar espaço para se materializar. A metáfora que ajuda a compreender esse ponto é simples. Não se chega a um novo andar apertando o botão errado. Você pode pressionar com força, com fé, com insistência. O elevador não se move porque o comando não corresponde ao destino. Da mesma forma, desejar prosperidade enquanto sustenta a identidade de escassez não cria movimento. Desejar amor enquanto vive a identidade da defesa não cria aproximação. O sistema responde à identidade, não ao pedido. Quando você começa a perceber isso, algo se suaviza. A culpa por não conseguir manifestar começa a cair. A cobrança diminui, porque fica claro que não se trata de querer mais, mas de abandonar menos. Abandonar padrões, histórias internas,
diálogos antigos que já não representam quem você está se tornando. É nesse abandono silencioso que a identidade se atualiza. E, quando isso acontece, o desejo deixa de ser um esforço constante e passa a ser uma consequência natural do novo lugar interno que você passou a habitar. Em algum ponto da vida, muitos aprendem que desejar algo exige esforço constante, insistência contínua, quase uma prova de merecimento. Essa crença não surge do nada, ela é construída ao longo de anos, reforçada por ambientes que associam valor pessoal à exaustão e resultado à luta. O problema é que, quando essa lógica é aplicada ao campo interno, ela cria exatamente o oposto do que se busca. Em vez de alinhar, contrai. Em vez de abrir, tensiona. Bruce Lipton explica que estados de esforço excessivo comunicam uma mensagem muito específica ao corpo. Falta. Quando você se força o tempo todo, o sistema nervoso entende que algo está errado, que é preciso correr, empurrar, resistir. Biologicamente, isso ativa respostas de sobrevivência, e estados de sobrevivência não sustentam expansão. Eles sustentam apenas manutenção e defesa, não por falha pessoal, mas por coerência biológica. Aqui está a armadilha silenciosa. Acreditar que desejar mais exige apertar mais, trabalhar mais, pensar mais, controlar mais. Esse padrão gera exaustão vibracional. O corpo começa a associar o que você deseja a cansaço, tensão e sobrecarga. Sem perceber, você ensina à sua própria biologia que aquilo que quer não é seguro, não é leve, não é sustentável. E o corpo, tentando proteger você, cria resistência. Do ponto de vista neuroemocional, esforço exagerado sinaliza urgência. E urgência sinaliza escassez. Mesmo quando o discurso é positivo, o campo interno comunica pressa, medo de perder, medo de não chegar. Lipton mostra que células expostas continuamente a estados de contração não conseguem sustentar processos de crescimento. Elas se fecham, elas economizam energia, elas se defendem. O desejo, então, passa a ser vivido como peso, não como possibilidade. É aqui que surge uma virada profunda. Prosperidade, amor, clareza, expansão não nascem da exaustão. Elas nascem de estados de coerência emocional, de um corpo que não está em guerra consigo mesmo, de uma mente que não tenta compensar à força aquilo que o corpo ainda não reconheceu como seguro. O alinhamento acontece quando a tensão diminui antes da ação aumentar. Quando esse entendimento começa a se integrar, algo muda na forma como você se move pela vida. O excesso de esforço começa a parecer desnecessário. A luta constante perde sentido, não porque você desistiu, mas porque percebeu que empurrar não é o mesmo que alinhar. O corpo responde melhor quando sente estabilidade, não pressão, e é nesse espaço mais calmo, mais íntegro, que a realidade começa a se reorganizar, com menos resistência e mais fluidez. Existe uma camada ainda mais profunda do processo de manifestação que quase nunca é percebida porque ela não acontece em voz alta. Ela acontece por dentro, em frases rápidas, quase imperceptíveis, que surgem sem convite e se repetem sem questionamento. Pensamentos como: isso não é para mim, não vai durar, é melhor não criar expectativa, comigo sempre é mais difícil. Não parecem perigosos, não parecem decisivos, mas são constantes. E é justamente essa constância que os torna tão poderosos. Bruce Lipton explica que o subconsciente não responde ao que é intenso, mas ao que é frequente. Ele aprende pela repetição emocional, não pela força da intenção consciente. Esses pensamentos automáticos não são escolhidos no presente. Eles são herdados, absorvidos, treinados ao longo de anos. Vieram de ambientes, de histórias familiares, de experiências precoces. Hoje, continuam rodando como um fundo sonoro interno, moldando o campo vibracional sem que você perceba. O efeito é silencioso,
mais profundo. Enquanto a mente consciente deseja mudança, o diálogo interno mantém o corpo ancorado no que é familiar. E o corpo, fiel ao que reconhece como seguro, responde ao padrão dominante, não há exceção. Uma afirmação positiva ocasional não supera centenas de microfrases internas repetidas todos os dias. O campo responde ao ruído constante, não à mensagem isolada. É por isso que tantas pessoas sentem que estão fazendo tudo certo e, ainda assim, algo não se move. Não há sabotagem consciente. Há coerência subconsciente com uma identidade antiga. O corpo escuta aquilo que se repete quando ninguém está olhando. Escuta o tom interno, não o discurso externo, e vibra de acordo com isso. Aos poucos, esse entendimento muda a forma como se enxerga o próprio processo. Fica claro que a transformação não começa tentando substituir pensamentos, mas percebendo quais pensamentos são automáticos, quais são herdados, quais não representam mais quem você está se tornando. O campo começa a mudar quando a frequência dominante muda, e a frequência dominante é construída no silêncio do diálogo interno, não no desejo declarado em voz alta. Nesse ponto do caminho, algo se reorganiza, a luta diminui, a confusão começa a se dissolver. Porque fica evidente que o universo não responde ao que você diz querer, mas ao que você confirma internamente, dia após dia, sem perceber. Em um nível mais profundo, aquilo que muitas pessoas chamam de técnica não é um conjunto de ações externas, nem um ritual mental sofisticado. É um ajuste interno silencioso, quase invisível, que acontece quando o corpo passa a reconhecer como seguro aquilo que antes parecia distante. Bruce Lipton aponta que o grande bloqueio não está no desejo em si, mas na incompatibilidade entre o estado interno atual e a experiência que se quer viver. O campo não responde ao pedido, responde à compatibilidade. Tudo começa pelo reconhecimento de que certos estados emocionais tornam o desejo biologicamente inviável. Medo, pressa, culpa, desconfiança constante. Esses estados não são falhas morais, nem falta de espiritualidade. São sinais de um sistema nervoso que ainda opera em modo de proteção. Enquanto esse modo está ativo, o corpo não permite expansão. Ele apenas administra riscos. Não porque não quer crescer, mas porque não se sente seguro para sustentar algo maior. Quando essa percepção se aprofunda, algo muda na forma de olhar para o processo. Fica claro que a transformação real acontece quando microestados de segurança começam a ser vividos internamente. Não grandes picos emocionais, mas pequenas experiências de estabilidade. Momentos em que o corpo relaxa, momentos em que a respiração desacelera, momentos em que não há urgência em provar nada. É nesses instantes que a biologia começa a aprender um novo padrão. Lipton explica que repetição emocional é o que reprograma o subconsciente. Não basta entender intelectualmente. O corpo precisa vivenciar várias vezes o estado que antes parecia estranho. Aos poucos, o que era exceção se torna familiar. O que era distante se torna possível. O desejo deixa de ser um alvo projetado no futuro e começa a ser reconhecido como um estado habitável no presente. Nesse ponto, algo sutil acontece. A relação com o desejo muda. Ele perde o peso, perde a ansiedade, perde a sensação de falta, não porque foi conquistado, mas porque deixou de ser incompatível. O campo interno se reorganiza, a percepção se expande, as escolhas se tornam mais naturais, e o resultado, que antes parecia um mistério, começa a surgir como consequência lógica de um corpo que finalmente aprendeu a sustentar aquilo que antes só pedia. Aqui, o chamado segredo deixa de ser segredo. Não se trata de obter algo novo, mas de permitir que o que já está disponível encontre espaço para permanecer.
Quando o estado muda, o caminho se abre. Não por esforço, mas por coerência. Ao chegar até aqui, uma verdade começa a se revelar com mais clareza e menos esforço. Bruce Lipton sintetiza isso de forma direta e profunda. Você não obtém aquilo que deseja, você sustenta aquilo que sua biologia permite. Não é uma punição do universo, nem um teste espiritual. É coerência. O corpo só autoriza experiências que ele reconhece como possíveis de manter, sem entrar em colapso. Quando essa compreensão se instala, a lógica da busca muda. Em vez de correr atrás de resultados, a atenção se volta para o estado interno que antecede qualquer resultado. Joe Dispenza reforça essa visão ao mostrar que o campo eletromagnético do coração responde ao estado emocional predominante, não a momentos ocasionais de visualização ou esperança. O campo não reage ao que é raro, reage ao que é estável. Nesse ponto, o chamado segredo deixa de parecer algo externo, distante ou misterioso. Ele se torna íntimo, quase óbvio. O verdadeiro ajuste não está em pedir melhor, pensar melhor ou imaginar melhor, mas em sentir-se seguro no estado que se deseja viver. Enquanto o corpo associa esse estado à tensão, pressa ou medo, ele bloqueia. Quando começa a associá-lo à estabilidade, presença e coerência, ele permite. Existe uma reflexão silenciosa que emerge desse entendimento. O universo não testa, não desafia, não nega. Ele espelha. Ele responde à identidade vibracional que está sendo sustentada agora, não à promessa de quem você pretende ser um dia. O campo devolve aquilo que encontra coerente, não aquilo que é desejado em teoria. E então, algo se fecha com suavidade. O movimento deixa de ser convencer o mundo, convencer o destino ou convencer o universo. O movimento passa a ser reeducar o corpo, ensinar pouco a pouco que novos estados são seguros, que novas experiências não são ameaças, que expansão não precisa vir acompanhada de exaustão. Quando esse ajuste acontece, o resultado deixa de ser mistério. Ele deixa de ser algo que se espera ansiosamente. Ele se torna consequência natural, gradual, sustentável. Porque quando o estado muda, a realidade apenas acompanha.